Fala pessoal, bom dia, vamos chegando aí. E aí galera, quando a gente chegar na marca aí de mais de 5 pessoas, a gente começa. Vamos chegando, vamos chegando. Bom pessoal, agora sim, acho que dá pra gente começar. Muito bem-vindos, sejam bem-vindos a mais uma aula. A aula de hoje vai ser sobre regra de 3, beleza? Todo o assunto que a gente estava falando na aula passada, razão e proporção, números proporcionais, grandeza diretamente e inversamente proporcionais, tudo isso vai ser relevante para a gente aprender a famosa regra de 3, beleza? Então vem comigo. Pessoal, para a prova de vocês, a prova do IPCAR, é extremamente importante que vocês saibam a regra de 3. E como uma dica, a regra de 3 resolve muitos problemas da vida cotidiana. Então, se você quer resolver, às vezes, um problema muito simples, usa a regra de 3 que você consegue resolver. Então vamos entender primeiro por que chama regra de 3. Regra de 3, galera, é porque você vai ter 3 informações e vai buscar a quarta. É mais ou menos igual a proporção. Lembra que na proporção a gente também tinha 3 valores e a gente queria o quarto? A gente chamava lá até de quarta proporcional. Na regra de 3, simples, vai ser mais ou menos assim. A gente vai ter 3 valores e a gente busca o quarto. Só que a gente também vai ter a regra de 3 composta. A regra de 3 composta é quando a gente tem mais de 2 grandezas envolvidas. Relaxa que eu vou falar isso tudo explicadinho passo a passo, só estou dando aqui uma introdução. E aí, na regra de 3 composta, nós vamos ter mais de 3, beleza? Mas mesmo assim, vai ser chamado de regra de 3. É porque o princípio é o mesmo, beleza? Então vamos entender a simples aqui, porque entendendo a simples a gente entende o resto todo, beleza? Então olha só, quando a gente fala de regra de 3, geralmente a gente está falando de problemas onde tem grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então vamos fazer uma revisãozinha de grandezas direta e inversamente. Por exemplo, o que são grandezas diretamente proporcionais? Lembram disso? Grandezas diretamente proporcionais são grandezas que, quando eu aumento uma, a outra também aumenta. Ou quando eu diminuo uma, a outra também diminui. Ou seja, grandezas diretamente proporcionais, os crescimentos são... Como é que eu vou falar? Um crescimento acompanha o outro, beleza? Se eu crescer uma, a outra cresce também. Se eu decrescer uma, a outra decresce também. Então, o crescimento acompanha. E grandezas inversamente proporcionais? Grandezas inversamente proporcionais são grandezas que, quando eu aumento uma, a outra diminui. Ou, quando eu diminuo uma, a outra aumenta, beleza? E aí eu vou dar alguns exemplos. Vamos supor o seguinte. O desgaste do pneu do carro. Vamos supor que se o carro andar 10 mil quilômetros, o pneu desgasta 50%. E aí eu pergunto, o que vai acontecer se eu aumentar o tanto que o carro rodou? Vai desgastar mais ou vai desgastar menos? Concordo que vai ser um desgaste maior? Então quanto mais eu ando, mais eu desgasto. São grandezas diretamente proporcionais, certo? Agora um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Por exemplo, quando eu tenho uma viagem, eu tenho que fazer uma viagem, né? É o caso mais clássico, eu sempre dou esse exemplo, que é o seguinte: se você for mais rápido, ou seja, se você tiver uma velocidade maior, você vai gastar mais tempo ou menos tempo para realizar essa viagem? Concorda comigo que vai ser menos tempo? Quanto mais rápido você for, em menos tempo você vai realizar a viagem. Tudo bem? Então, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais, porque quando eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo. Tudo bem? A gente vai ter que fazer essas análises para todos os casos, todas as grandezas envolvidas nos problemas. Beleza? Bom, eu vou fazer um exemplo aqui, para a gente ver. E vai ficar mais claro como é que a gente resolve, né? Porque a gente já sabe identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente. Então, isso é o mais difícil da regra de 3. Se você entender bem isso, o resto é melzinho.
Galera, só lembrando, tô com o WhatsApp aberto aqui, qualquer dúvida, como eu não tô vendo os comentários do Instagram, na verdade tá até desativado, manda lá no grupo da turma ou manda privado no meu WhatsApp, tranquilo? Aí a gente, se tiver dúvida, a gente para aqui e tira a dúvida, beleza? Então vamos lá. Vou escolher um exercício aqui da apostila. Repare que nós não temos muita teoria, certo? A teoria de regra de 3 é isso que eu falei, não tem o que falar. A regra de 3 é assim, você só tem que analisar as grandezas e agora eu vou ensinar para vocês como é que calcula, como é que eu resolvo um problema de regra de 3, beleza? Então vamos lá. Ó, eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha na página 23, é onde começa o capítulo 7, regra de 3 simples. Lembrando que estamos na apostila 2, beleza? Aí olha só, o exercício, eu vou fazer o primeiro exercício que está aí da página 23, que é o seguinte. Um automóvel gasta 10 litros de gasolina para percorrer 65 km. Quantos litros gastará num percurso de 910 km? Então olha só, pessoal, vamos tentar interpretar esse problema. Eu tenho grandezas nesse problema? Tenho, beleza? O que é grandeza mesmo? Tudo aquilo que pode ser medido ou pode ser contado. Então, se eu tenho um problema onde eu estou medindo ou contando alguma coisa, eu tenho um problema de grandezas. E repare que nesse aqui eu tenho duas grandezas. Quais são essas duas grandezas? Bom, um automóvel gasta 10 litros, então eu já estou contando, né, medindo a quantidade, a capacidade de litros de gasolina, para percorrer 65 km. Então eu estou analisando duas coisas. Combustível que eu gastei e quilômetros que eu percorri. Duas grandezas, estou medindo duas grandezas. E aí, ele pergunta, quantos litros gastará num percurso de 910? Repararam que só tem 3 informações? Eu tenho 10 litros de gasolina, uma informação. 65 km, 2 informações. Quantos litros eu vou gastar num percurso de 910 km? Então eu tenho 3 informações e estou pedindo uma quarta, beleza? Por isso que chama regra de 3, porque você vai usar essas 3 informações para chegar na quarta. Tranquilo? Então olha só. Bom, lemos o exercício. Percebemos as duas grandezas, percebemos as 3 informações, mas como que monta esse exercício? Simples, você vai montar da seguinte maneira. Você vai colocar primeiramente as grandezas do problema, que no caso são os litros de combustível e também os quilômetros percorridos, né? Eu vou chamar de distância. Essa distância, lembrando que ela está em quilômetros. E aí já fica uma dica, pessoal, muito importante. Todas as informações que eu colocar aqui, elas têm que estar na mesma unidade. Por exemplo, aqui a grandeza é litros, todas elas têm que estar em litros. Se eu tivesse uma grandeza em mililitros e a outra em litros, eu teria que transformar as duas para a mesma unidade. Muito importante isso. Aqui a distância, como ela está em quilômetros, eu também vou ter que transformar tudo para quilômetros. Nesse exercício aqui já está tudo tranquilo, está tudo na mesma unidade, mas vai ter exercício que não vai ser assim. Então fique atento, porque se você trabalhar com unidades diferentes, a sua resposta vai sair errada. Tranquilo? Então vamos lá. Nesse exercício ele falou o seguinte: 10 litros de combustível faz uma distância de 65 km. Beleza? 10 litros de combustível, uma distância de 65 km. E aí, ele faz o quê? Ele fala, quantos litros... Então eu já sei que... Eu estou perguntando, quantos litros? Então, aonde vai estar a informação que você não conhece? Na distância ou no litros? Em litros, né? Então eu já vou chamar o meu X aqui. Vai estar numa... Eu não conheço aquela informação. Mas eu sei que com essa quantidade de litros que eu desconheço, ele faz 910 km. Beleza? 910 km. E aí ele pergunta, então qual que é o valor que eu vou colocar aqui? Olha que simples que é de resolver isso, pessoal. Bom, a gente falou que vai ter grandezas que são diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Então, primeiro passo, anota aí com carinho. Primeiro passo, verificar se as grandezas são direta ou inversa. Como é que a gente vai analisar isso? Aí, olha só, muita gente erra nessa parte, porque as pessoas tentam analisar os valores, mas você não tem esse valor, então você não sabe se vai aumentar ou se vai diminuir. Então, a princípio, você esquece os valores, beleza? Esquece esses valores. Tranquilo? Só analisa as grandezas, litros e distância.
Não pensa nos valores, só pensa o seguinte: se eu aumentar a distância que eu tenho que percorrer, eu vou gastar mais combustível ou menos combustível? Fica evidente que é mais combustível. Então, quanto maior for a distância, maior vai ser o consumo. Então, são grandezas diretamente proporcionais, porque quando eu supus aumentar uma, a outra aumentou também. Beleza? Se caso eu supusesse... Nem supusesse? Existe essa palavra? Eu acho que existe. Se eu aumentasse essa aqui, supusesse essa distância, supusesse que aumentasse isso aqui, e essa aqui diminuísse, o que ia acontecer? Seria o inversamente. Beleza, mas não é o caso. A gente viu que são grandezas diretamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais, eu vou adotar uma técnica aqui para indicar que elas são diretamente proporcionais. Primeira coisa, a grandeza que tem o x, você sempre vai colocar uma setinha para cima, beleza? Ela vai ser sempre para cima. E as outras? As outras vão ser o seguinte: se essas grandezas forem diretamente proporcionais, essa aqui vai ter que ser setinha para cima. Se ela for inversa, essa aqui vai ter que ser para baixo, beleza? Como essas grandezas são diretamente proporcionais, então essa aqui também vai ter setinha para cima. Tranquilo até aqui? Belezinha? Chuchu, né? Então vamos lá. Então, ó, a gente já fez duas coisas. Primeiramente, a gente colocou as grandezas aqui, uma embaixo da outra. Colocamos os valores. Qual foi a segunda coisa? Interpretar se elas são diretamente proporcionais ou não. Beleza? São diretamente ou inversamente. Nesse caso foi diretamente. E agora, como é que eu faço para achar o x, né? Que é o nosso objetivo final. Bom, se a gente quer achar o x, muito simples. Se e somente se as grandezas forem diretamente proporcionais, você vai multiplicar cruzado. Beleza? Só isso. Multiplica cruzado. Então vai ficar assim, ó, 65 vezes x, 65x. 10 vezes 910 vai dar... Bom, 10 vezes 910 é fácil fazer, né? É só acrescentar um zero que eu estou multiplicando por 10. Mas se fosse uma conta difícil, poderia deixar só indicado, porque depois você vai passar esse cara dividindo, aí você sai simplificando, beleza? Mas nesse caso aqui, é bom a gente fazer isso aqui, beleza? Porque era uma conta fácil. Agora, basta fazer 9.100 dividido por 65. Beleza. Agora isso aqui é continho, né? A gente gasta um tempinho lá e resolve. Então, ó, vamos ver quanto que vai dar isso aqui. 9.100 dividido por 65. Vai dar 140. 140 o quê? 140 quilômetros ou 140 litros? A gente tem que saber o que a gente está achando. A gente não está achando o x está embaixo da grandeza litros. Então, 140 litros. Beleza? Tranquilo, né? É muito fácil a regra de 3, pessoal. Muito fácil. E aí eu já vou dar uma outra dica. A maioria dos exercícios de regra de 3 simples são diretamente proporcionais. Então, a maioria dos exercícios que você tiver de regra de 3, você vai multiplicar cruzado. Só que eu tenho certeza que você já está se perguntando: e se as grandezas forem inversamente proporcionais? Como que eu resolvo? Aí também é muito fácil, beleza? Mas primeiro, verifique se tem alguma dúvida nesse exercício aí, para a gente poder passar para o próximo. Bom, pessoal, acho que não tem dúvidas, beleza? Não apareceu nada no WhatsApp até agora, então vamos seguir, beleza? O próximo exemplo vai ser um exemplo de regra de 3 inversamente proporcional. Regra de 3 simples com grandezas inversamente proporcionais. Então vamos lá, vou apagar aqui. Bom, o exemplo que a gente vai fazer de regra de 3 inversamente proporcional são os exercícios, o exercício número 2 da apostila,
Beleza? Repara aí. Vamos lá. Qual o tempo gasto por 12 homens para executar um trabalho que 8 homens, nas mesmas condições, executam em 9 dias? Primeiro vamos tentar ver se ele se encaixa num programa de regra de 3. Eu estou trabalhando com grandezas? Ou seja, eu estou medindo ou contando alguma coisa? Sim. Vamos ver o que a gente está medindo. Ó, a gente está falando 12 homens, é uma coisa que eu estou contando. Para executar um trabalho que 8 homens, nas mesmas condições, executam em 9 dias. Então, ó, duas grandezas. Eu estou contando o número de homens e o número de dias de execução de um certo trabalho. E eu estou dando 3 informações? Tô. Ó, 12 homens para executar um trabalho que 8 homens, nas mesmas condições, executam em 9 dias. 3 informações, estou pedindo a quarta. Beleza? Então vamos lá. Se encaixa no programa de regra de 3. Qual que é o primeiro passo mesmo? Identificar as grandezas e colocar uma do lado da outra. Então vamos lá. 12 homens. Então eu estou contando o número de homens. Para executar um trabalho que 8 homens, nas mesmas condições, executam em 9 dias. Então a outra grandeza é dias. Beleza. Então já tem as minhas duas grandezas ali. Agora vamos preencher a tabelinha, né? Eu tenho que ter 3 informações e faltar só uma. Vamos ver se a gente tem isso, ó. Ele falou que 12 homens gastam um tempo que eu não conheço. Repare que ele já deu a informação que eu não conheço já na primeira linha, ó. Qual o tempo? Ele está perguntando o tempo já. Então eu não sei quanto tempo ele vai gastar. Para 12 homens executar um trabalho que 8 homens, nas mesmas condições, executam em 9 dias. Beleza? Então, ó, eu tenho 3 informações? Tenho 3 informações. Estou pedindo a quarta. Então, por enquanto é isso aí. Agora, a gente vai ter que achar esse x. Então, vamos lá. Como é que a gente faz para achar esse x? A gente tem que identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente. Lembram disso? Depois que a gente montou o probleminha, a gente tem que executar. É diretamente ou inversamente as grandezas? E aí lembra que você não vai usar esses valores. Beleza? Esquece esses valores aqui. Suponha que aumente uma e vê se a outra vai aumentar ou não. Beleza? Então vamos supor o seguinte. Se eu tenho mais homens trabalhando, eu vou executar o serviço em mais dias ou menos dias? Ficou claro que vai ser em menos dias? Por quê? Se eu tenho mais gente trabalhando, eu trabalho mais rápido, né? Então eu gasto menos tempo. Então quanto mais homens trabalhando, menos dias eu gasto para executar o serviço. Então enquanto uma grandeza eu suponho que ela aumente, a outra vai diminuir. Beleza? Então são grandezas claramente inversamente proporcionais. Aí lembra disso? Quando a gente pega o x, a grandeza que tem o x é sempre para cima. A outra grandeza, se for diretamente, seria para cima, se for inversamente, é para baixo. Beleza. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas eu não usei essas setinhas na regra de 3 simples. Você não usou essas setinhas na regra de 3 simples quando era diretamente proporcional? Por quê? Porque as duas já estavam para cima. Agora que vai ser importante você saber. Por quê? Se uma está para cima e a outra está para baixo, significa que eu estou com um problema de regra de 3 invertido, inversamente. E aí o que eu vou ter que fazer para resolver? Eu vou ter que colocar as duas para cima. E como é que eu faço para colocar as duas para cima? Você vai repetir o exercício. Então, ó, aqui vai continuar sendo x e 9, porque eu nunca vou inverter o do x. Mas essa grandeza aqui que está para baixo eu vou inverter. Então, ó, não era 12 e 8? Vai ficar 8 e 12. Então aqui vai ficar 8 e 12. Agora, essa setinha já estava para cima. Como eu inverti essa aqui, já está para cima também. Beleza? Então, acabou o exercício. Agora virou um exercício normal, de regra de 3, simples, diretamente. Basta você multiplicar cruzado para resolver. Então, eu vou multiplicar cruzado aqui. Vai ficar 12 vezes x, 12x. Igual 8 vezes 9, 72. Agora, passo 12 dividindo, vai ficar o quê? X é igual a 72 dividido por 12. 72 dividido por 12 dá quanto? Bom, 5 vezes 12 dá 60. Então, 6 vezes 12 dá 72. Portanto, x é igual a 6. Mas 6 o quê? 6 homens ou 6 dias? O que eu estou procurando? Eu estou procurando o x. E o x está embaixo da grandeza dias. Então, são 6 dias. Beleza? Tranquilinho. Repara que se você multiplicasse cruzado direto, né, sem inverter, você acharia um valor diferente. Você não encontraria esse 6 aqui. E seria a resposta errada.
Então, olha só recapitulando aqui. O que eu tenho que fazer em problemas de regra de 3 com grandezas inversamente proporcionais? Bom, você tem que realizar um passo a mais, que é justamente inverter a grandeza que está para baixo. Se ela está para baixo, ela vai ficar para cima, beleza? Aí é só se inverter. Estava 12,8, ficou 8,2. E depois o resto é igualzinho. Tranquilo? Vê se tem dúvida aí pra gente continuar, pessoal. Bom, parece que não tem dúvidas, então vamos seguir. Bom, agora galera, eu vou fazer um exercício com vocês que eu não vou falar se é um exercício de regra de 3 diretamente ou inversamente. Beleza? Se as grandezas são diretamente ou inversamente. A gente vai descobrir juntos. Tranquilo? Então vamos pegar um exercício aleatório aí da apostila. Vou pegar, por exemplo, deixa eu ver aqui um bom. Vamos pegar o número 6, da página 23. O número 6 da apostila fala o seguinte, ó. 6 máquinas escavam um túnel em 2 dias. 6 máquinas escavam um túnel em 2 dias. Quantas máquinas idênticas serão necessárias para escavar esse túnel em 1 dia e meio? Então, ó, a princípio eu não sei se é um problema de regra de 3 com grandezas diretamente ou inversamente. Vamos analisar primeiro se é um problema de regra de 3. Tá falando de grandezas? Tá. Quais são as grandezas então? Bom, eu estou contando o número de máquinas e tempo de escavação. Então são duas grandezas, número de máquinas e tempo de escavação. Então eu vou colocar aqui, ó. Primeira grandeza, máquinas. E a segunda grandeza, tempo. Beleza? O tempo é o tempo de escavação do túnel. E aí ele fala, 6 máquinas, então eu vou colocar aqui, ó, 6 máquinas escavam um túnel em 2 dias. Vou até colocar a grandeza aqui, ó, dias, pra gente lembrar que tem que estar na mesma grandeza. Então, ó, 6 máquinas escavam um túnel em 2 dias. Quantas máquinas, então eu já sei que eu estou perguntando o número de máquinas. Quantas máquinas? Não sei, X. Seriam necessárias para escavar esse túnel em 1 dia e meio. Então eu quero aqui, ó, em 1,5 dias, beleza? 1 dia e meio é 1,5. Tranquilo? Beleza. Então vamos lá. A gente ainda não sabe, né? Pelo menos vocês não sabem ainda se são diretamente ou inversamente as grandezas. Então a gente vai ter que analisar. Vamos lá. O que vocês acham aí, galera? Pensa aí. Uns 20 segundinhos aí para vocês pensarem se é um problema de regra de 3. Diretamente proporcional ou inversamente proporcional? O que vocês acham? Tinha que ter um reloginho agora, tá vendo? Porque é bom gravar, ó. Nessa hora eu faria uma edição maneira, colocaria um reloginho, mas aqui não tem como. Beleza? Então pensa no reloginho só na cabeça. E aí o seguinte, deu tempo. Ó, despertou. Se eu tenho máquinas e tempo, galera, se eu aumentar, suponha que você vai aumentar o número de máquinas. Se você tiver mais máquinas escavando o túnel, o que vai acontecer com o tempo de escavação? Vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir. Beleza? Então acabou. Já identificou que são grandezas inversamente proporcionais. Porque se eu aumentar o número de máquinas, eu vou reduzir o tempo, eu vou diminuir o tempo. Então, a grandeza que tem o X é sempre para cima setinha, a outra grandeza, se for diretamente, é para cima. Como é inversamente, é para baixo. Beleza. E qual que é o próximo passo quando eu tenho grandezas inversamente proporcionais, ou seja, setinhas com sentidos opostos? Eu tenho que colocar elas todas para o mesmo sentido. Então, a grandeza que tem o X eu não vou mexer. Vai ficar 6 e X aqui. Só que essa que está para baixo eu vou inverter. Então vai ficar, era 2 e 1,5, vai ficar 1,5 e 2. Tudo bem? Agora, acabou o problema. Por quê? Basta eu multiplicar cruzado. Resolve do mesmo jeito das outras. Tranquilo? E aí fica fácil, né? Então vai ficar x vezes 1,5.
1,5x. 6 vezes 2, 12. Beleza? E agora eu tenho essa continha aqui, ó. X é igual a 12 dividido por 1,5. E aí chegou num ponto, galera, que beleza, eu poderia fazer isso aqui na calculadora. Mas será que você sabe resolver contas de dividir quando tem um número decimal, um número com vírgula? Bom, se você não sabe, a hora é agora de você aprender. Então eu vou pegar 12 e vou dividir por 1,5. É isso aqui, essa conta que eu tenho que fazer. Só que a gente não quer trabalhar com vírgula. Então, o que eu teria que fazer com esse número aqui para sumir com a vírgula? Eu teria que multiplicar ele por 10, né? Porque aí 1,5 vezes 10 viraria 15. Só que se eu multiplicar isso por 10, eu tenho que multiplicar isso por 10 também. Não posso fazer uma coisa de um lado só. Então, esse número viraria 120. E aí agora acabou, certo? Por quê? Agora eu estou fazendo 120 por 15. E 120 por 15 é fácil de fazer. Você vai multiplicando o número aqui até chegar perto de 120. Bom, 6 vezes 15 dá 90. 7 vezes 15 dá 105. 8 vezes 15 dá 120. Resto zero. Então, 12 dividido por 1,5 vai dar 8. Tranquilo? Beleza? Vê se ficou alguma dúvida aí, pessoal. Dá uma olhada. Mas são 8 o quê? Só lembrando, a gente está procurando máquinas. Então são 8 máquinas. Beleza? O X está embaixo da grandeza máquinas. Tranquilo? Vê se ficou alguma dúvida, pessoal. Se não ficou, dá pra gente começar a regra de 3 composta. Dá uma olhadinha aí. Bom, galera, parece que não teve dúvidas até agora, né? São exercícios muito simples, eu acho que realmente as dúvidas aqui são bem pequenas, porque são exercícios bem fáceis, então acho que não vai ter muita dúvida não, mas se tiver, manda lá no WhatsApp, beleza? Então vamos seguir. Bom, vamos para a regra de 3 composta. A regra de 3 composta, galera, que é o capítulo 8, ela é muito simples, tão simples quanto a regra de 3 simples, só que a única coisa que vai mudar, que vai acrescentar um pouquinho, é que ela tem mais de 2 grandezas, beleza? É a única coisa que muda, porque a regra de 3 simples, os problemas têm apenas 2 grandezas. Né? Regra de 3 simples, 2 grandezas. Regra de 3 composta, mais de 2. Só isso que muda. Tranquilo? Então vamos lá. A gente vai ver agora a regra de 3 composta. Senhoras e senhores, regra de 3 composta, a gente vai aprender um método aqui, que ele é um método que se você só olhar, você não vai aprender. Você tem que fazer o exercício junto comigo, beleza? Então, aconselho aí todo mundo que não está copiando, só assistindo, pega um papel, pega uma caneta, vamos começar a resolver o exercício, porque senão depois você vai ficar com dúvida, é um método novo, tranquilo? E aí a vantagem é, se você ainda usar esse método aqui, ele resolve a simples também, porque eu vou te ensinar um método diferente. O método da simples não resolve composta, mas o método que eu vou te ensinar para composta resolve a simples, e tanto direto quanto inversamente. Se você gostar realmente desse método, você já pode aplicar ele para todos os exercícios de regra de 3, simples ou composta. Então vamos lá. O exercício que eu vou fazer com vocês aí, porque regra de 3 composta também não tem teoria. A gente simplesmente vai pegar um problema e vai analisar se tem 2 ou mais grandezas. Então, ó, o primeiro exercício da apostila tá falando o seguinte, ó. Se 16 homens gastam 10 dias montando 32 máquinas, o número de dias que 20 homens necessitarão para montar 60 máquinas é... Então, ó, vem comigo. Eu tenho o seguinte, eu tenho quantas grandezas nesse problema? Vamos ver o que a gente está contando. 16 homens, então homens é uma coisa que eu estou contando, gastam 10 dias, então dias
é outra coisa que eu estou contando. Montando 32 máquinas. Então, 32 máquinas é uma outra grandeza, que eu também estou contando. Beleza? O resto repete, né? Aí eu volto a falar de homens, depois de máquinas. Então, realmente são 3 grandezas. E aí eu vou colocar aqui igualzinho na regra de 3 simples. Vou colocar as grandezas que eu estou falando. Que são homens, dias que eles montam e máquinas que eles montam. Beleza, tá aqui? Então eu tenho dias, homens, dias e máquinas. Então vamos lá, ó. Se 16 homens, então vou preencher aqui, ó. 16 homens gastam 10 dias para montar 32 máquinas. 32 máquinas. O número de dias que 20 homens necessitarão para montar 60 máquinas. Então repare que ele está querendo um número de dias, né? Então a minha grandeza, a minha incógnita vai estar ali, o x vai estar ali, no número de dias. Beleza? E aí ele fala, então, qual é o número de dias para que isso aconteça? Bom, repara uma coisa, eu tenho 3 grandezas. Então, ó, nem se você quisesse, dava para você multiplicar invertido ou multiplicar reto. Né? Não tem como a gente fazer nada que a gente aprendeu na regra de 3 simples vai ser aplicado aqui. A única coisa será as setinhas, beleza? A gente vai continuar analisando. Então, vamos lá. Depois que você montou as grandezas, preencheu os valores de cada uma, você vai fazer a análise se as grandezas são diretamente ou inversamente. Só que muito cuidado com uma coisa. Você não vai analisar quaisquer grandezas. Você sempre vai analisar a grandeza que eu estou procurando na incógnita, então no caso é dias, e eu vou analisar ela com as outras. Então você vai fazer o seguinte, você vai analisar se essas duas são diretamente ou inversamente, e essas duas são diretamente ou inversamente. Por quê? Porque sempre uma das comparadas tem que ser a grandeza que possui o x. Então você nunca vai analisar, por exemplo, homens e máquinas. Bom, eu não estou procurando nada de homens e nada de máquinas. Então você não vai comparar as duas. Você vai analisar dias com homens e dias com máquinas, porque o valor que eu quero está em dias. Então ela você vai ter que comparar com as outras. Tranquilo? Então beleza. Lembrando que a grandeza que tem o x, a setinha dela sempre começa para cima. E agora vamos analisar ela com as outras. Se eu tenho dias e homens, o que vai acontecer, galera? Se eu aumento o número de homens que estão trabalhando, aí você esquece essa aqui, beleza? Você vai analisar só essas duas. Se eu aumento o número de homens, se eu estou aumentando o número de homens, o que você acha que vai acontecer com os dias que eu demoro para montar as máquinas? Se eu tenho mais homens trabalhando, eu vou demorar menos dias, porque quanto mais gente trabalhando, mais rápido, então em menos tempo, beleza? Então, ó, quanto mais homens eu tiver, menos dias eu vou ter, tranquilo? Então, significa que se eu aumento homens, eu diminuo dias. Portanto, as grandezas são o quê? Inversamente. Porque se eu aumento uma, a outra diminui, elas são inversamente. Se essa grandeza está com a setinha para cima, essa aqui tem que estar com a setinha para baixo. Beleza? Show de bola. Agora essa aqui. Vou analisar dias e máquinas. Então vamos lá. Se eu aumentar o número de máquinas, se eu tenho que produzir muitas máquinas, o que você acha que vai acontecer com os dias de produção? Quanto mais máquinas eu tiver, mais dias eu vou demorar, concorda? Então se eu tenho mais máquinas, eu vou gastar mais dias. Então conforme eu aumentar o número de máquinas, eu vou ter que aumentar o número de dias. Portanto, são grandezas diretamente proporcionais. Se essa setinha está para cima, essa aqui como é diretamente, também tem que estar para cima. Beleza? Vê se ficou alguma dúvida aí em relação à montagem da regra de 3 composta. Tanto a montagem em si, quanto a verificação da proporcionalidade, se são direta ou inversamente. Beleza? Dá uma olhadinha aí. Tranquilo, pessoal? Então, beleza. O que eu faço após isso? Bom,
eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que analisar, o primeiro passo vai ser inverter as setinhas que estão para baixo. Então, olha só. Essa setinha aqui, ela está para baixo. Então, eu vou inverter isso aqui. Vai ficar 20 e 16, beleza? Era 16 e 20, eu inverti para 20 e 16, porque a setinha estava para baixo. Essa setinha está para cima, então eu vou manter ela 10 e x. E essa setinha está para cima, então eu vou manter ela na ordem, 32 e 60. Beleza? Até aqui tudo bem? Show de bola! Então até aqui foi mais ou menos igual a gente fazia lá na regra de 3 simples, né? A gente analisou as setinhas, depois inverteu as que estavam para baixo, até aqui, mesma coisa. Só que lá era só multiplicar cruzado depois disso. Só que aqui não dá para multiplicar cruzado porque eu tenho mais de duas. Como é que eu vou multiplicar cruzado se eu tenho duas? Então, aqui que vem uma nova técnica. Essa técnica é chamada regra da tesoura. Beleza? E qual que é a regra da tesoura? Você vai fazer uma tesoura no X. E você vai cortar ele em cruz. Então, ó, o X está aqui. O que você vai fazer com ele? Você vai cortar ele na vertical. Beleza? Cortei ele na vertical. Agora você vai cortar ele na horizontal também. Então, ó, cortei ele na horizontal. Beleza? Então, ó, cheguei aqui, depois que eu inverti tudo, eu vou cortar o X na vertical e na horizontal. O que eu faço agora? Agora, pessoal, é moleza. Porque aqui você vai achar direto o valor do X. Qual que é o valor do X? Vai ser o produto dos números que foram cortados, porque quando você corta o X, você acaba cortando outros números juntos, beleza? Então, vai ficar assim, ó. Os números que eu cortei, eles vão ficar na parte de cima da fração. Então vai ficar, ó, 16, 10 e o 60. Beleza? Foram os números que eu cortei. E os números que eu não cortei vão ficar embaixo. Então, ó, 20 e o 32. Então eu coloco aqui, ó, 20 e 32. Pessoal, acabou. É isso. Só que é o seguinte. Aqui eu tenho que fazer essa conta. Como que eu vou fazer essa conta? Você acha que é viável eu multiplicar esse vezes esse vezes esse, dar um número gigantesco, e depois eu multiplicar esse vezes esse, vai dar outro número muito grande, e eu vou dividir um número gigantesco pelo número muito grande? Vai dar um trabalheiro doido. Então, não aconselho a fazer essa multiplicação primeiro, depois essa, depois dividir. Não. Você vai simplificando antes, para facilitar a sua vida. E olha só como é que fica fácil. Só que agora eu vou simplificar de uma forma que você, de casa, pode simplificar de outra forma. Então, aqui é critério do freguês, beleza? Você manda na simplificação. Eu vou começar simplificando, eu gosto de começar simplificando sempre onde tem zero. Então, eu vou cortar esse zero com esse zero. Já facilitou minha vida. Outra coisa que eu vou simplificar, bom, aqui tem um 32, aqui tem um 16. Eu consigo simplificar, né? Vou dividir os dois por 16. 16 por 16 vai dar 1, 32 por 16 vai dar 2. Dá pra cortar ainda? Dá. Ó, o 2 que eu deixei aqui, corta com 60, vai dar 30. E esse 2 aqui, corta com 30, vai dar o quê? Vai dar 15. Então o que sobrou em cima? 1 vezes 1 vezes 15, que vai dar 15. E embaixo sobrou o quê? Bom, 1 e 1, né? Porque quando eu cortei aqui, sobrou 1 aqui e 1 aqui. Então ficou 15 sobre 1, que são 15. Mas 15 o quê? 15 homens, 15 dias ou 15 máquinas? 15 dias, porque eu estou embaixo da grandeza dias. Então isso aqui são 15 dias. Tranquilo? Sem problema? Vê se teve dúvidas aí, pessoal. Show? Bom, então vamos fazer mais um exercício de regra de 3 composta para ficar bem claro as informações. Repare que isso aqui, galera, você poderia começar simplificando totalmente diferente de mim. Eu comecei simplificando 0 com 0 aqui. Você poderia ter começado simplificando esse 0 com esse 0, por exemplo. Ou você poderia ter começado simplificando o 10 e o 32 por 2, ia dar 5 e 16. É seu critério, beleza? Bom, como não apareceu dúvidas, vou apagar aqui e a gente vai fazer mais um exercício para a gente finalizar. Beleza? Vamos lá. O exercício que eu vou passar para vocês vai ser o exercício
Número 2. Se eu não me engano, esse exercício número 2, ele caiu na prova da IPCAR. Beleza? Prova de vocês. Em alguns anos anteriores aí. Vamos ver qual que é o exercício. Repara só. É um exercício que buga a mente se você for tentar fazer ele de cabeça. Que é o seguinte, ó. Se gato e meio come rato e meio em 1 minuto e meio, quantos gatos comem 60 ratos em 30 minutos? Olha só que exercício interessante. Então vamos lá. Quais são as grandezas? O que eu estou me referindo? O que eu estou contando? Eu estou contando gato, estou contando rato e estou contando o tempo. Beleza? O tempo que os gatos comem os ratos. Então, ó, vamos lá. As grandezas são gatos, ratos e o tempo que está sendo medido em minutos. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Seguinte, ó. Qual que foi... Quanto que ele falou? Se gato e meio. O que é o gato e meio? É 1,5 gatos. Beleza? 1,5 gatos. Comem rato e meio. Então, 1,5 ratos. Em quanto tempo? Em 1 minuto e meio. Então, em 1,5 minutos. Beleza? E aí ele fala, quantos gatos, então eu já sei que eu estou procurando o número de gatos, quantos gatos comem 60 ratos em 30 minutos? Beleza? Show de bola. E agora? O que eu faço? Como que eu resolvo isso aqui? Pessoal, ó, vamos analisar primeiramente, a gente já montou as grandezas, né? Colocamos todas as grandezas envolvidas no problema. Agora a gente vai envolver o quê? A gente vai ter que identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Se são diretamente proporcionais, a setinha fica para cima. Se for inversamente, a setinha fica para baixo. Mas a gente tem que ter uma referência. A referência é sempre a grandeza que tem o x. A grandeza que tem o x, ela sempre começa para cima. Então, qual que é o próximo passo? Analisar as outras grandezas. Só que eu sempre tenho que analisar a grandeza que eu quero, que no caso são o número de gatos, com as outras. Eu nunca vou analisar as duas completas. Não, rato e tempo eu não vou analisar. Eu vou analisar sempre gatos e ratos, porque o x está aqui no gato, e depois gato e tempo, porque o x está aqui no gato. Beleza? Então vamos analisar então gatos e ratos. Se eu aumento o número de gatos, eu vou comer mais ratos ou menos ratos? O que você acha? Bom, se eu tenho mais gatos, eu vou comer mais ratos. Então são grandezas diretamente proporcionais. Então, se são diretamente proporcionais, eu vou ter as setinhas para cima. Beleza? Tranquilo? E agora vamos analisar a outra. Gatos e tempo. Se eu tenho mais gatos com menos ratos, né? Se eu tenho mais gatos lá caçando, o que vai acontecer com o tempo que eles vão comer? Em menos tempo, porque se eu tenho muitos gatos, eles vão comer muito rápido. Então vai ser em menos tempo. Beleza? Se eu tenho muitos gatos, menos tempo. Então, se eu aumentar o número de gatos, eu vou reduzir o tempo. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Beleza? São grandezas que uma sobe e a outra desce. Beleza. Qual que era o próximo passo? Era deixar todas as setinhas para cima. As setinhas que já estão para cima, eu não vou inverter. Então, aqui vai ficar 1,5 e x. Aqui vai ficar 1,5 e 60, porque as setinhas estão para cima. Essa aqui só que está para baixo. Então, essa aqui eu vou inverter. Então, vai ficar 30 e 1,5, que era 1,5 e 30, beleza? Então, beleza, inverti as grandezas que precisavam ser invertidas. Qual que é o próximo passo? O próximo passo agora é fazer a cruz com o x. Parece que eu estou benzendo, né? Mas não. O que acontece? O x, quando você cortar o x aqui, ó, você vai cortar ele na vertical e na horizontal. Beleza? Cortei o x na vertical, ele cortou 1,5 e o x, e na horizontal ele cortou o x, o 60 e 1,5. Beleza, e agora? O que eu faço? Bom, agora acabou. O seu exercício agora é achar o x, é fazer a conta. Porque você sabe que vai virar uma fração onde a parte de cima vai ser os números que foram cortados. Então, ó, o 1,5 foi cortado, coloca aqui. O 60 foi cortado, coloca aqui. E o 1,5 foi cortado, eu coloco aqui. E o que não foi cortado? Foi o 1,5 e o 30. Então eles ficam lá embaixo. Então vai ficar 1,5 aqui e o 30 aqui.
Beleza, e agora? Agora é simplificação. Beleza? Simplificação. Tranquilo. Então, ó, repara que 1,5 vai cortar com 1,5. Não tem conversa. Muito fácil aqui. Outra coisa. Esse 0 corta com esse 0. O 6 por 3 vai virar um quê? Vai virar um 2 aqui e 1 aqui embaixo. E aí, 2 vezes 1,5 dá o quê? 3. 3 o quê, galera? 3 gatos, 3 ratos ou 3 minutos? Bom, eu estou procurando o número de gatos, né? Então, vão ser 3 gatos. Vê se ficou alguma dúvida, galera. E olha como é que a regra de 3 composta é bem simples. Deixa eu ver se teve alguma dúvida aqui. Bom, parece que não teve nenhuma dúvida. Então, a aula é isso, beleza? Façam os exercícios, tem muito exercício, galera. Tem 50 exercícios de regra de 3 simples, 50 exercícios de regra de 3 composta. Então você acabou de ter agora 100 exercícios para você fazer dessa semana até a sua sorte é que semana que vem vai ser feriado. Então a gente não tem aula na sexta. Então você já ganhou um tempinho aí. Portanto, a gente só vai se ver daqui a 2 semanas. Mas essas 2 semanas vocês têm que fazer os exercícios. É muito importante, galera. A regra de 3 é realmente importante. Como não apareceu dúvidas, a gente vai terminar a aula aqui. Foi um prazer estar com vocês nessa manhã. Nos vemos então daqui a 14 dias. Um beijo para vocês. Bons estudos. Tchau, tchau.